Olá, turma do terceiro ano do Colégio Glaucia Costa. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Andressa Estrela Lima e vim a convite da professora Paula Almeida, falar para vocês sobre um tema que eu estudo no meu doutorado na Universidade de Brasília, que é a ditadura militar e em obras de literatura brasileira contemporânea. Bom, é um prazer estar hoje com vocês, Então, vamos falar um pouquinho disso? Vamos lá. Eu vim falar para vocês, primeiramente, vamos abordar a literatura engajada. O que é literatura engajada? A literatura engajada é uma literatura engajada também. É uma literatura que o escritor se propõe na sua obra literária, está falando sobre temas sociais e políticos, que assolam a sociedade como um todo. Por exemplo, esse movimento, ele sempre esteve na literatura, porque vira e mexe, tanto na literatura brasileira como na literatura estrangeira, a gente vê temas como abandono, como preconceito, como injustiças em geral, fome, enfim, esses temas, que aparecem demais na literatura, esses são temas da literatura engajada, são temas que precisam ser abordados para tirar a gente da zona de conforto, para a gente estar pensando em outras realidades e outras formas de vivência que a gente costuma ignorar no nosso dia a dia. Então, a literatura engajada ela vem com esse objetivo, de falar sobre esses temas que as pessoas costumam ignorar. Então, vamos botar o dedo na ferida e pensar sobre o outro, pensar o outro. Então, vamos lá. Trazendo, especificamente para a ditadura militar no Brasil, que foi um período foi o regime militar, que começou de 1964 e terminou em 1985, que teve, que foi muito truculento, foi um período muito truculento da nossa história, pela falta de liberdade, pelo terrorismo de Estado, pelo uso de tortura, com os opositores, e você não poderia falar abertamente que você era opositor do regime. Então, artistas, que faziam parte, que escreviam literatura na época, tinham que camuflar, as críticas sociais que eles faziam na época, certo? Então, tem a primeira obra que vou indicar para vocês hoje é Sombra de Reis Barbudos, de José J. Veiga. Essa obra foi escrita no regime ditatorial mesmo, e ele utiliza de simbologias, de elementos fantásticos para representar a repressão que existia na época. Então, elementos como muros altos, impenetráveis e isolamento social, é o que mais nos é caro na obra de Veiga. E também, é importante a gente estar falando que obras também, quando a ditadura acabou, ali por anos 90, também surgiram muitos autores que quiseram falar sobre a realidade vivenciada da época. Então temos o Reflexos do Baile, de Antônio Calado, que é uma obra super fragmentada, mas com um elo em comum, a resistência e movimentos da população, para adentrar na cúpula, da ditadura militar e estar enfrentando, para dar, uma revanche, e uma forma de estar driblando também essa censura, essa repressão. E aí tem o que é ex-companheiro de Fernando Gabeira, em quem ele mostra também a sua história de guerrilheiro, e fala sobre o sequestro do embaixador americano. Então é uma obra bastante interessante também, para a gente ver a tensão, que eles tinham para poder liberar os companheiros que foram exilados em troca desse embaixador. É bastante interessante. Então, gente, nos dias atuais também tem várias obras que discutem e falam, a respeito da ditadura militar brasileira também. Como a gente vê, a partir de 2011, teve muitas obras que foram publicadas, porque em 2011 teve a Comissão Nacional da Verdade, que foram onde os presos, torturados e familiares que tiveram pessoas desaparecidas foram falar abertamente na justiça, pedindo
que o governo lhes dessem algum norte para o paradeiro dessas pessoas que foram desaparecidas. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela é divulgada, ela tem na internet hoje, se vocês quiserem pesquisar, é muito interessante e muito duro também. Então, vale a pena estar conferindo, né? E desde 2011, né, eu tenho também 2 obras para indicar para vocês. Então, tem a obra K, né, Relato de uma Busca, do escritor Bernardo Kucinski, que ele fala a respeito, né, da busca de um pai, né, que vai atrás, né, desesperadamente de sua filha, né, que é a Ana Rosa Kucinski, que sumiu, né, da universidade, da USP, né, onde ela é professora de química. Então, essa obra vale muito a pena conferir. E também fala, né, das heranças ditatoriais que ainda permeiam a nossa sociedade. Então, essa obra ela é bem completa, né? Ela faz um grande panorama histórico sobre o que foi vivenciado, né? E tem também a obra muito interessante, que é o Volto Semana que Vem, né? E essas obras todas são atuais, 2015, 2014. E Volto Semana que Vem é da Maria Pila, que foi uma mulher que foi torturada, presa, né, na ditadura tanto do Uruguai, do Brasil. Então ela rodou por várias ditaduras, fugindo, né, dos opressores, porque ela era guerrilheira. Então é uma mulher, né, que contrariou, né, tudo que foi imposto, né, para o que as mulheres devem se comportar e tal, e ela foi lá e realmente pegou em armas e realmente enfrentou, né, esse sistema ditatorial com a sua vigorosidade, né? Então, ela diz pro pai dela que vai voltar semana que vem, mas não volta depois de anos. Por isso que o nome da obra é Volta Semana que Vem. É muito interessante, muito mesmo. E tem até um livro atual também de Milton Ratum, que é A Noite Mais Escura, né? Que é uma trilogia que ele fez agora, abordando, né, a ditadura militar também. Milton Ratum, né, que é muito famoso, também falou, né, de como foi a época da ditadura aqui em Brasília, né, especificamente falando, e o fechamento da UNB, enfim, essas coisas. Então, gente, foi um enorme prazer, né, estar hoje falando com vocês, porque é muito importante a gente estar falando sobre esse tema, que, como Beatriz Sarlo diz, a gente lê para esquecer e ler também para não esquecer. E esse período é importante que a gente saiba, que a gente pesquise, que a gente leia sobre, porque, né, é sabido de todos nós que existem movimentos que pedem a volta do regime militar. E em contextos ditatoriais, a gente não tem liberdade nem para estar falando sobre isso aqui com vocês. Então, é importante a gente estudar justamente para a gente dar valor, né, à nossa democracia e o quão valiosa ela é, né, e cara para todos nós. Então, gente, foi um prazer. Vamos ler nessa quarentena para a gente passar por tudo isso bem saudáveis, né, mentalmente, e mais inteligentes, mais sabedores aí das coisas. Então, gente, leiam bastante, vamos ter fé que isso aí tudo vai acabar. E daqui a pouco, né, quem sabe estaremos todos juntos e nos abraçando novamente. Então, um beijo, muito obrigada pelo convite. Beijo, professora Paula. Beijo, terceiro ano. Estamos aqui, vamos aguentar, é nóis. Até mais, com fé em Deus.